Thiaguinho vai fazer um resumo bacana com vocês a respeito do petróleo. Veja, nós sabemos que o petróleo é esse combustível fóssil originado a partir da decomposição de matéria orgânica há mais de 200 milhões de anos, né? Por causa disso, nós dizemos que o petróleo é uma fonte de combustível não renovável, uma fonte de energia não renovável. Um poder calorífico extremamente alto, por isso a importância do uso dos derivados do petróleo como combustíveis. Porém, turma, nós sabemos do impacto ambiental que o uso desses combustíveis podem provocar. Tudo isso pode ser tema das questões da UES. Tranquilão? Mas veja, normalmente a UES se preocupa com duas coisas: o tratamento físico e o tratamento químico do petróleo. Veja, na natureza, o petróleo é extraído na forma de uma mistura formada principalmente por hidrocarbonetos. Para separar esses hidrocarbonetos, nós fazemos destilação fracionada. Tranquilão? Vamos aquecer o petróleo e separar os seus componentes a partir da diferença entre seus pontos de ebulição. A primeira fração a ser retirada é a fração gasosa. Turminha, na fração gasosa, nós temos duas misturas extremamente importantes como combustíveis. Nós temos o gás natural veicular, GNV, formado por etano e principalmente metano. É o gás utilizado nos veículos. E nós temos o gás liquefeito do petróleo. O GLP é o famoso gás de cozinha, uma mistura de butano e propano. Tranquilo? Muito bem. A segunda fração, já com ponto de ebulição maior, porque as moléculas vão aumentando de tamanho, aumentando suas massas molares, nós vamos extrair a gasolina. Logo em seguida, o querosene. Então, a diferença, turma, de um para o outro, tamanho da molécula, massa molecular, ponto de ebulição. Depois do querosene, nós tiramos o diesel do petróleo, o óleo diesel. Acima do diesel você tem os lubrificantes, os óleos lubrificantes. E aqui no final você tira o resíduo sólido. Nesse resíduo sólido, nós temos, por exemplo, a presença do asfalto, nós temos a parafina como subproduto do petróleo. Tranquilão? Porém, turma, dependendo da origem desse petróleo, se é um petróleo mais, entre aspas, né, mais jovem, mais recente, se é um petróleo de decomposição mais antiga, às vezes ele vem mais rico em frações maiores. E as frações menores, elas têm mais utilidade. Então, o que é que a gente faz? Nós vamos fazer um tratamento químico agora no petróleo. Detalhe, esses tratamentos químicos, eles necessitam de mão de obra especializada, eles necessitam de maquinário próprio. Então, guarda isso. Mexeu quimicamente no petróleo, você vai encarecer o produto. Compreende? A gasolina extraída diretamente do petróleo por destilação fracionada, ela sai mais barata do que uma gasolina produzida por tratamento químico. Percebe? Precisou de tratamento químico, encarece o subproduto do petróleo. Vamos ver esses tratamentos. Craqueamento catalítico, cracking, quebra. Nós vamos pegar frações maiores e vamos transformar em frações menores. Tranquilo? Dá uma olhadinha no meu exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos.
Nós vamos quebrar essa molécula, transformando em duas moléculas menores, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Se ela tem 12 carbonos, o outro produto vai ter 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Porém, turma, esse segundo produto, esse produto menorzinho, normalmente ele é insaturado. Então ele vai ter uma ligação dupla, vai ser um alceno. Então você está produzindo um alcano e um alceno, tranquilo? Chamado de olefinas, os compostos insaturados. Então, o craqueamento produz um alcano menor e um alceno. E que a gente vai fazer? A produção desses compostos insaturados são compostos instáveis. Para aumentar essa estabilidade, aí você faz o hidrotratamento ou hidrogenação catalítica. Nós vamos pegar a fração insaturada, reagir com hidrogênio, reação de hidrogenação, reação de redução catalítica, e nós vamos transformar em uma fração saturada. Qual a importância disso? A fração saturada, turma, ela é mais estável, ela tem mais utilidade, portanto, compreende? Então, tem o craqueamento, no craqueamento produz-se fração insaturada. Para resolver esse problema, o hidrotratamento ou hidrogenação catalítica transforma a fração insaturada em fração saturada, aumentando a estabilidade do derivado do petróleo. De boas? Nós temos agora a reforma catalítica. Turma, a reforma catalítica ela tem duas importâncias. Número 1, ela pode transformar composto de cadeia aberta em composto de cadeia fechada, normalmente composto aromático. Então vê, no meu exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, você vai produzir o benzeno, liberando, evidentemente, pessoal, hidrogênios. Tranquilo? Só deixar a gente mostrar, ó, aqui é C6H14, o benzeno é C6H6. Estão faltando 8 hidrogênios, então são 4 mols de H2. Só para deixar balanceadozinho para você, tá? Então, produz-se o anel aromático e libera hidrogênio. Qual processo químico transforma derivados do petróleo em frações aromáticas? Reforma catalítica. Guardaram? Produz compostos aromáticos. Turma, essa mesma reforma catalítica, ela pode dar origem ao fenômeno de isomerização. Veja, é um processo mais sofisticado, onde nós vamos pegar derivados de cadeia normal e transformá-los em compostos de mesma forma molecular, são isômeros, porém com cadeia ramificada. Qual a importância disso? Turma, lembra? Isomerização é um tipo de reforma catalítica, tá? Vê, no caso da gasolina, quanto mais ramificada for a molécula do combustível, mais resistente à compressão e mais rendimento esse combustível vai ter no motor do automóvel. Então, quanto mais ramificado, melhor a qualidade do combustível. Compreende? Então, a reforma catalítica do tipo isomerização melhora a qualidade do combustível. E não esquece, deixa também esse combustível mais caro. Tranquilo?